Olá, senhores. Meu nome é Jorge Forgiarini, professor da disciplina de Direito Administrativo aqui do Verbo Jurídico. Estou aqui para mais uma revisão preparatória para a primeira fase do exame da OAB, onde nós trabalharemos, obviamente, de maneira superficial, mas o mais completa possível, a disciplina de Direito Administrativo com o objetivo de prepará-los para uma boa prova. É claro que esta aula não tem por objetivo exaurir o tema, e também não tem por objetivo preparar aqueles que não se prepararam. Tem por objetivo, como diz a própria expressão, revisar. Trazer, portanto, aqueles temas que já foram abordados em sala de aula ou então nas videoaulas que vocês assistem, para que vocês possam refrescar a memória e para que vocês possam rememorar o conteúdo de maneira a contento. Eu vou começar trabalhando a organização administrativa fazendo uma alusão ao artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição Federal, que nos diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua autuação. Então, por gentileza, me acompanhem aqui ao nosso quadro, porque no nosso quadro eu vou referir justamente as entidades da administração indireta, que também é chamada de administração descentralizada. Eu tenho, portanto, autarquias, eu tenho fundações, eu tenho empresas públicas, e eu tenho sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista. Senhores, eu não vou fazer abordagens muito pormenorizadas com relação a cada uma dessas entidades. Eu vou referir o quê? Eu vou referir que as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas serão autorizadas por lei. Ou seja, uma lei autorizará a sua criação. Significa, portanto, que depois de autorizada por lei, cabe ao Poder Executivo a prática dos atos constitutivos desta entidade. Ao contrário, as autarquias, elas são criadas por lei. Ou seja, uma vez editada a lei criando uma autarquia, já fica ela concebida. Já possui ela vida própria. Não podendo, portanto, o poder público, o poder executivo, se eximir de dar vida material a esta entidade. Então, nós temos aqui as 4 entidades que compõem a administração indireta ou a administração descentralizada. Lembrando, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Elas possuem uma natureza jurídica semelhante à das empresas privadas, das empresas particulares. O regime jurídico que se aplica a essas entidades é o Código Civil, é o Código de Defesa do Consumidor, é a consolidação das leis do trabalho. As autarquias, elas possuem uma natureza jurídica de direito público. Ou seja, aqui se aplica um regramento próprio, um regramento específico, um regramento que confere à administração pública superioridade em relação aos particulares. Isso deve ficar bem claro. Por outro lado, as fundações, elas podem ser tanto uma coisa quanto outra. As fundações, elas poderão ter natureza jurídica de direito privado, ou elas poderão ter natureza jurídica de direito público. O que vai determinar? A lei. A lei que criar uma fundação como pessoa jurídica de direito público vai dar a essa fundação uma natureza jurídica semelhante à das autarquias. A lei que autorizar a criação de uma fundação com personalidade jurídica de direito privado dará a essa entidade uma natureza jurídica semelhante de empresas públicas e sociedades de economia mista. E assim sucessivamente. O que importa saber, portanto, é que elas são criadas por lei, no caso das autarquias, e nos demais casos são meramente autorizadas por lei. Muito bem. Voltando aqui então à nossa organização administrativa, vamos ao inciso 20 do artigo 37 da Constituição, que diz: depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas
em empresa privada. Então vejam, sempre que se cria dentro de uma empresa pública um segmento, uma subsidiária, é preciso uma lei autorizativa. No momento em que se adquire a participação de uma empresa privada, é preciso, portanto, que haja a devida autorização legal e assim sucessivamente. Estou falando, portanto, de administração indireta ou descentralizada. Lembrando ainda, senhores, conforme disposto no artigo 37, inciso 19, as fundações são as entidades cuja competência será estabelecida por lei complementar. Pergunta de prova: qual a entidade da administração indireta cuja competência será estabelecida por lei complementar? As fundações. Está expresso no artigo 37, inciso 19. E qual é a lei complementar que estabelece a competência das fundações? Não existe. Ela não foi editada ainda. Mas, para efeito de concurso público, fica bem claro. Voltando aqui ao nosso slide, observem ali o trecho final do nosso artigo 37, inciso 19, que diz: cabendo à lei complementar, neste último caso, no caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Tá bem? Passamos então para o nosso próximo ponto, referente à nossa revisão. Eu me refiro agora aos poderes administrativos. Senhores, os poderes administrativos, eles são 6. Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, normativo ou regulamentar e, por fim, mas não menos importante, poder de polícia. Por favor, passem aqui para o quadro. São 6 os poderes. Na verdade, nós podemos dizer que são milhares os poderes administrativos. Eles apenas são divididos em 6 categorias diferentes. Tá bem. Senhores, com relação aqui, eu gostaria de falar do poder de polícia. O poder de polícia nada mais é do que o poder da administração pública restringir, limitar ou condicionar o quê? O uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades por particulares. Ou seja, o poder de polícia é toda aquela atividade restritiva, é aquela atividade limitadora, é aquela atividade, portanto, que implica em obrigação de não fazer que o poder público impõe a nós. É aquilo que nos cerceia, é aquilo que nos diminui, é aquilo que nos impede. Muito bem. Uma figura muito específica do poder de polícia, o poder de polícia que é muito abrangente, uma figura muito específica do poder de polícia são os alvarás. Vamos falar, portanto, sobre os alvarás. Os alvarás, senhores, eles nada mais são do que licenças, do que permissões, autorizações. Sempre que a gente tiver uma licença, uma autorização, uma permissão, nós teremos um alvará. Uma carteira de habilitação é um alvará para dirigir. Uma carteira da OAB, que vocês tanto pleiteiam, nada mais é do que um alvará para exercer a advocacia. Um habite-se nada mais é do que um alvará de habitação, e assim sucessivamente. Nós temos milhões de alvarás. Só que esses alvarás serão divididos em 2 grupos diferentes. Nós temos o alvará de autorização e nós temos o alvará de licença. Onde? O alvará de autorização, senhores, é aquele cuja concessão é discricionária. Ou seja, a autoridade concede o alvará se quiser. Por exemplo, um alvará para instalar uma carrocinha de cachorro-quente na rua. Esse dono da carrocinha de cachorro-quente tem direito adquirido àquele alvará? Não, não tem direito adquirido. Vai de uma mera liberalidade por parte da administração pública. Portanto, a concessão do alvará de autorização é discricionária. Aqui, portanto, nós temos um alvará que depende de uma liberalidade por parte da autoridade. Já que a autoridade dá se quiser, apenas concede se quiser, pois bem, e nós temos aqui um alvará de natureza precária. Por quê? Porque o alvará de autorização pode ser desfeito a qualquer tempo. Por exemplo, a carrocinha de cachorro-quente. Se o prefeito quiser tirar a carrocinha de cachorro-quente dali, pode? Pode. A rua é pública. O dono da carrocinha não tem direito adquirido àquele local. Por outro lado, os alvarás de licença são aqueles cuja concessão é vinculada.
Ou seja, atendidos os requisitos previstos na legislação, é direito do seu titular obter este alvará. Por exemplo, carteira de habilitação, carteira da OAB, aqueles que possuem bacharelado em direito, aqueles que cumprirem com as provas, pagarem as taxas, eles têm direito a obter o alvará. Portanto, é dever da administração pública conceder. Aqui, portanto, o alvará depende de um direito subjetivo, um direito exercitável por parte da autoridade. Nós temos, portanto, um alvará cuja natureza é definitiva, certo? Os alvarás, portanto, são uma maneira de o Estado controlar a conduta dos cidadãos, portanto, uma manifestação típica do poder de polícia. Vamos adiante. Falando sobre atos administrativos. E aqui eu abordo os requisitos, elementos ou pressupostos dos atos administrativos. Competência, forma, finalidade, motivo e o objeto. Senhores, eu gostaria que vocês repetissem aí nas casas de vocês. Competência, forma, finalidade, motivo e o objeto. Lembrando que os três primeiros requisitos, eles são considerados vinculados, uma vez que competência, forma e finalidade estarão sempre determinados pela lei. Eu falei sempre. Sempre a competência será estabelecida por lei, a forma e a finalidade de igual forma. Por outro lado, motivo e o objeto, nos atos discricionários, serão estabelecidos pelo mérito do ato administrativo. Justamente por isso, motivo e objeto são chamados de atos discricionários, melhor dizendo, elementos discricionários dos atos administrativos. Muito bem, e aí eu prossigo. Vamos falar um pouquinho sobre licitações. Licitações, como todos sabemos, são procedimentos administrativos cujo objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa para ser contratada pela administração. Ponto. Volto e chamo a atenção. Licitação serve para a seleção da proposta mais vantajosa. Se cai na prova que licitação serve para a seleção da empresa, está errado. É para a seleção da proposta que for mais vantajosa para a administração pública. Muito bem. Só que o próprio artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que fala sobre a obrigatoriedade de licitação, já diz claramente, ressalvados os casos especificados na legislação. Ou seja, a própria Constituição estabelece hipóteses de contratação direta. O que é contratação direta? É contratação sem licitação. É a contratação que é realizada sem procedimento licitatório. E apenas na legislação estarão estabelecidas as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação, as hipóteses de contratação direta. Muito bem, vamos então ao nosso slide. Senhores, quando eu falo em contratação direta, quando eu falo em exceção à obrigação de licitar, eu tenho duas hipóteses distintas. Primeiro, eu tenho inexigibilidade de licitação. Segundo, eu tenho dispensa de licitação. A inexigibilidade de licitação está prevista no artigo 25, e aqui eu gostaria que vocês passassem para o quadro. Analisando, então, a inexigibilidade de licitação, nós chegamos ao artigo 25, e no artigo 25, falando sobre inexigibilidade, eu vou me dar conta que inexigibilidade decorre de inviabilidade de competição. Senhores, partimos do pressuposto de que licitação tem por essência competir. A competição é que dá a essência do procedimento licitatório, de forma que as empresas competindo entre si vão fazer as propostas mais vantajosas para serem contratadas pela administração pública. Mas existem hipóteses em que a competição é inviável. As hipóteses são essas aí, estabelecidas, portanto, no artigo 25. Nós temos três hipóteses previstas aí no artigo 25. E essas três hipóteses, elas são meramente
exemplificativas. Ou seja, as hipóteses de inexigibilidade previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 25 devem ser interpretadas de maneira ampliativa, de maneira a aceitar novas hipóteses que não estejam expressamente previstas aí. Por outro lado, nós temos a dispensa de licitação. A dispensa de licitação, por outro lado, ela ocorre quando há efetivamente uma possibilidade de realização de licitação, mas mesmo assim, a lei diz, não faz, não precisa fazer ou não deve fazer. Então vejam, a dispensa, ela vai se dividir em licitação dispensável, prevista no artigo 24, e também hipótese de licitação dispensada, prevista no artigo 17, incisos 1 e 2 da Lei 8.666. O que é importante destacar aqui? Senhores, a licitação dispensável, na verdade, ela se consubstancia em 33 hipóteses expressamente previstas nesse artigo 24. E aqui são taxativamente interpretadas. Ou seja, as hipóteses de licitação dispensável são taxativas, não são exemplificativas. Devem ser interpretadas de maneira restritiva, portanto. Por outro lado, nós temos a licitação dispensada. Licitação dispensada que Maria Silvia Zanella de Pietro nos chama de proibida. São hipóteses em que a lei expressamente dispensa, a lei expressamente diz, aqui não deve haver licitação. As hipóteses de licitação dispensada também estão taxativamente estabelecidas na lei. Essas hipóteses aqui, taxativamente estabelecidas em lei, tá? Aqui também, taxativamente estabelecidas em lei. Muito bem. Essas hipóteses aqui dizem respeito à alienação de bens pela administração pública. Alienação de bens pela administração pública. Somente casos de alienação de bens. Eu não falei que todo caso de alienação de bens seja hipótese de licitação dispensada. Eu falei que toda hipótese de licitação dispensada será caso de alienação de bens. Sempre. Tá bem? Isso, portanto, com relação à contratação direta. Inexigibilidade, dispensa. Dispensa dividida em licitação dispensável, onde há a faculdade, a possibilidade de dispensar ou não, e a dispensada, chamada também de proibida, já que a lei expressamente dispensou a realização da licitação. Diz, aqui não faremos licitação. E é isso, tá bom? Vamos prosseguindo, portanto, com a nossa revisão. Começamos a trabalhar serviços públicos. Serviços públicos conforme estabelecido pela Lei 8987 de 1995. Senhores, é muito difícil definir o que seja serviço público. O serviço público, no entanto, a gente tem que compreender como sendo aquele de titularidade do Estado. Ou seja, é aquela atividade material que a lei atribui ao Estado como sendo competência sua. E isso ocorre com o transporte coletivo, com o transporte aeroviário, com a distribuição de energia elétrica, distribuição de água, com os correios, serviço postal, telecomunicações e assim por diante. Todos são serviços públicos. Por quê? Porque a lei assim determinou. Muito bem. Quando a gente fala em serviços públicos, é importante que a gente entenda a noção de serviço público adequado. E diz o seguinte no artigo 6º da Lei 8987 de 1995. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado. O que é o serviço adequado? É o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade. Atenção aqui em mim agora. Senhores, eu vou falar especificamente da continuidade. Por quê? Porque pelo princípio da continuidade, nós temos que o serviço público não pode sofrer interrupções. Pelo princípio da continuidade, nós temos que os serviços públicos eles devem ser prestados de maneira contínua, ininterrupta. Muito bem. Só que a própria legislação, a própria Lei 8987, no seu artigo 6º, se eu não me engano, no parágrafo 3º, às vezes eu erro a ordem, mas se eu não me engano, no parágrafo 3º, diz que não configura descontinuidade do serviço público as interrupções em razão de, em primeiro lugar, inadimplemento. Senhores, o serviço público não necessariamente é gratuito. Então, se o cidadão não paga a conta de água, pode a distribuidora de água cortar o fornecimento? Pode. E vai, se for o caso. Tá? Portanto, primeira informação, certo? A continuidade, ela não é infração ao princípio da continuidade, não há descontinuidade, há interrupção em razão de inadimplemento. E segundo, em face de circunstâncias de índole técnica, situações de urgência para fazer reparos, etc, etc, etc. Tá bom? E por fim, falar sobre este atributo, este princípio da atualidade, né, que está no artigo 6º, parágrafo 2º, se eu não estou enganado, se eu não cometi inversão da ordem dos dispositivos ali. A atualidade diz que o serviço público deve ser prestado de acordo com técnicas modernas, tecnologias adequadas ao tempo em que nos encontramos, certo? E também a critérios de ampliação e assim sucessivamente. Então, senhores, com relação ao próximo assunto, terminado o serviço público, improbidade administrativa. Quando a gente fala de improbidade administrativa, nós devemos ter bem claro que nós temos três modalidades de atos de improbidade administrativa, previstas no artigo 9º da Lei 8429 de 92, da Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos os atos que importam em dano ao erário, lesão ao erário, artigo 10, também da Lei 8429, e, por fim, os atos que importam em atentados aos princípios da administração pública, no artigo 11. Ressalto, é muito importante nós termos bem claro que os atos de improbidade, eles admitem a forma culposa, ou seja, eu posso sim ter um ato de improbidade administrativa praticado sem querer, sem intenção, sem volição, sem vontade. Certo? Porém, os atos de improbidade praticados na forma culposa serão exclusivamente os atos que importam em dano ao erário. Que fique bem claro, não existe enriquecimento ilícito culposo. Não existe atentado aos princípios culposo. Exclusivamente dano ao erário. Muito bem. Depois a gente chega ao artigo 12. O artigo 12 vai trazer as penalidades aplicáveis em função do cometimento de ato de improbidade administrativa. E, senhores, as penalidades mencionadas nos incisos 1, 2 e 3 são essas 6 aqui. O que nós temos? Perda dos bens acrescidos ilicitamente, ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil em dinheiro e proibição de contratar e receber benefícios fiscais e creditícios, etc, etc, etc. Muito bem. A partir daí a gente pode completar este quadro. E aí a gente vai chegar à conclusão de que, no caso de enriquecimento ilícito, a perda dos bens acrescidos ilicitamente, nós temos ressarcimento ao erário, sim, se houver prejuízo ao erário, obviamente. Nós temos a perda da função pública, sim, no caso a demissão. Nós temos a suspensão dos direitos políticos, sim, pelo período de 8 a 10 anos. Nós temos a aplicação de multa, sim, no valor correspondente a 3 vezes o valor do enriquecimento, o valor enriquecido, e ainda nós temos a proibição de contratar e receber benefícios fiscais e creditícios por um período de 10 anos.
Tá? No caso dos atos de improbidade que importam em dano ao erário, vocês podem conferir aí. Artigo 12, inciso 2º da Lei 8.429. Nós temos o quê? Perda dos bens acrescidos ilicitamente? Sim. Nós temos ressarcimento ao erário? Sim. Nós temos perda da função pública? Sim. Suspensão dos direitos políticos? De 5 a 8 anos. Já diminui um pouquinho. Nós temos a multa? Sim. No valor correspondente a 2 vezes o valor do dano praticado. E, por fim, a proibição de contratar e receber benefícios fiscais e creditícios pelo período de 5 anos. Com relação aos atos de improbidade que importam em mero atentado aos princípios da administração pública, nós teremos a perda dos bens acrescidos ilicitamente? Não. Por quê? Porque no inciso 3º não diz nada. Nós temos o ressarcimento ao erário? Sim. Nós temos a perda da função pública? Sim. Suspensão dos direitos políticos? Sim. De 3 a 5 anos. Nós temos a aplicação de multa em valor correspondente a 100 vezes valor da remuneração. E nós temos a proibição de contratar e receber benefícios fiscais ou creditícios pelo período de 3 anos. Isto há improbidade administrativa. Senhores, voltando à improbidade administrativa, é importante deixar bem claro, e você não pode esquecer na hora da sua prova, que a improbidade administrativa independe da ocorrência de dano ao erário. Ou seja, posso ter um ato de improbidade independentemente de ter havido lesão. Nós temos atos de improbidade que importam em mero enriquecimento ilícito, como eu mencionei, como, por exemplo, aquele oficial de justiça que cobra das partes um valor por fora para dar prioridade aos seus mandados. Nós temos um prejuízo ao erário? Não. Nós temos um enriquecimento ilícito, mas nós temos um ato de improbidade administrativa, sem sombra de dúvida. O que quer dizer, portanto, que a improbidade independe de dano ao erário. Mais do que isso, a improbidade independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito, significa que o prefeito está livre de uma ação de improbidade? Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque uma coisa é totalmente independente em relação à outra. Lembro ainda, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, que nas ações de improbidade administrativa é vedada qualquer forma de transação, conciliação ou qualquer tipo de negociação, mediação ou assim seja, certo? Não há, portanto, essa mediação, não há, portanto, essa negociação. E, por fim, mencionando que a prescrição dos atos de improbidade administrativa será de 5 anos a partir do término do mandato, cargo ou exercício de função por parte de agente comissionado, ocupante de mandato eletivo ou então exercente de função de confiança. Essas, portanto, são as informações que eu trago com relação à improbidade administrativa. Espero que tenham sido de grande valia. Meu nome é Jorge Forjarini, desejo a todos uma boa prova e um grande exame nacional da OAB.